E aí, pessoal, vamos continuar nossas aulas de saúde da mulher. Ainda estamos nas aulas de pré-natal. Hoje nós vamos dar continuidade a o conjunto do roteiro da primeira consulta de pré-natal. Hoje nós falaremos especificamente da história clínica. Falamos na aula anterior sobre anamnese. Então, dando sequência, a história clínica ela é semelhante à anamnese. Nós vamos fazer uma entrevista mais detalhada com essa mulher, por isso que a primeira consulta de pré-natal ela é uma consulta que demora muito. É a consulta que mais demora durante todas as consultas de pré-natal. Vamos ver o que é que nós vamos abordar na história clínica de uma consulta de pré-natal. Vamos ver. Primeiro vamos pegar dados da identificação dessa mulher, que são dados comuns como nome, idade, naturalidade, endereço e etc. Ou seja, são esses dados que vocês estão vendo aqui na tela. Além da identificação, nós vamos pegar dados socioeconômicos, ou seja, dados de como vive essa mulher. Nós vamos pegar como, por exemplo, o grau de instrução, qual a profissão, renda, condições de moradia, condições de saneamento, ou seja, dados do local onde vive essa mulher, como essa mulher vive. Nós temos ainda como um dado muito importante os antecedentes familiares. Nós vamos ver história de hipertensão arterial, se alguém na família tem história de hipertensão arterial, essa mulher com certeza tem uma chance maior de adquirir. Então todas essas patologias que nós estamos vendo aqui da história clínica são patologias que se está presente na família, existe uma chance maior de estar presente na mulher e no recém-nascido, ou seja, no feto. Além da hipertensão arterial, a diabetes mellitus, malformações congênitas e anomalias genéticas. Então, se na família tem alguém que teve filhos com anomalia genética, existe uma maior probabilidade de acontecer com a nossa gestante. Gemeralidade, da mesma forma. Câncer, todos os cânceres no geral, mas como nós estamos falando de forma específica, vamos dar ênfase a câncer de mama e do colo do útero. É importante perguntar câncer no geral. Hanseníase, tuberculose e outras condições e outros contratos domiciliares, ou seja, se teve tuberculose em alguém da família ou até mesmo em alguém que mora, alguém que é contato domiciliar. Doença de Chagas e parceiro sexual portador de infecção pelo HIV, ou seja, se o parceiro dessa gestante ele tem o HIV. Vamos ainda ver como antecedentes pessoais, esses que eu acabei de passar são os antecedentes familiares. Todos aqueles que se aplicam aos antecedentes familiares, nós vamos aplicar também à gestante, ou seja, no geral. Aqui vocês estão vendo uma lista enorme de doenças. Essa lista enorme de doenças pega as principais doenças que acometem a população. Então, se essa gestante ela teve alguma doença, a gente precisa anotar no cartão da gestante, precisa fazer esse levantamento de qualquer doença que seja. Essas são as principais. Nós ainda vamos ter na gestante, ela como antecedentes ginecológicos, ela pode apresentar ciclos menstruais irregulares, e aí a gente precisamos saber quando foi a idade quando aconteceu a sua primeira menstruação, ou seja, a idade da menarca, se ela faz uso de anticoncepcionais, se ela tem histórico de infertilidade ou de esterilidade, não só ela, como o parceiro também. Doenças sexualmente transmissíveis, quais são as doenças anteriores, doenças sexuais que ela teve ou se não teve. Cirurgias ginecológicas, malformações uterinas, patologias principalmente das mamas e patologias principalmente do útero. Última colpocitologia oncótica, ou seja, o exame preventivo de Papa Nicolau, ou exame preventivo ou exame Papa Nicolau.
os dois são a mesma coisa, ou uma compositologia oncótica. Sexualidade, nós vamos perguntar a essa mulher sobre o aspecto sexual, a vida sexual dessa mulher. Precisamos perguntar quando foi a coitarca. Coitarca é um termo técnico que você precisa saber. Ou seja, um dos termos técnicos, na verdade, você precisa saber. Na enfermagem nós temos vários termos técnicos e a coitarca é um deles, que indica que é a idade da primeira relação sexual. Então a mulher ela teve sua coitarca com tal idade. A mulher teve sua coitarca, teve sua primeira atividade sexual com que idade? Aí você vai perguntar e ela lhe irá responder. Outro termo técnico interessante chama-se dispaurenia. Dispaurenia significa dor ou desconforto na hora do ato sexual. Então, na hora do ato sexual, quando se tem dores ou desconforto, nós chamamos como dispaurenia. Vamos perguntar sobre a prática sexual durante a gestação ou em gestações anteriores. Vamos perguntar sobre o número de parceiros dessa gestante e antes da gestação também, o seu número de parceiros. Uso de preservativos masculinos ou femininos, ou seja, se em suas relações sexuais utilizava um ou o outro, se utilizava de forma correta, se utilizava de forma habitual. Lembrando que todas essas perguntas são perguntas um pouco invasivas, onde a mulher ela pode ficar um pouco reprimida para responder. Então você precisa esclarecer que é necessário essas perguntas para poder fazer um direcionamento correto do seu pré-natal. Vamos precisar saber também dos antecedentes obstétricos, onde nós vamos perguntar o número de gestações, quantas vezes ela já engravidou. Tem que contar abortamentos, gravidez ectópica e mola e datiformes. Gravidez, abortamento e mola e datiforme nós vamos tratar em aulas futuras, que são complicações na gravidez, complicações gravídicas. Número de partos, sejam eles domiciliares, hospitalares, vaginais espontâneos, por fórceps, cesáreas e indicações. Nós vamos perguntar como foi cada parto. Número de abortamentos, como é que foi esse abortamento, qual foi as principais causas, então mais um item a ser perguntado. Número de filhos vivos, idade na primeira gestação, quantos anos ela teve quando ela foi a primeira vez que engravidou, e intervalo entre as gestações, intervalos em meses. Isso é importante porque nós sabemos que um dos fatores de risco, vimos nas aulas de fatores de risco, que um dos fatores de risco são gravidezes, quando se tem uma gravidez muito próxima da outra ou muito distante. Isoimunização RH, então precisamos checar o fator RH dessa gestante. Vamos precisar saber se ela é RH positivo ou RH negativo. Nós vamos discutir isso melhor também nos exames. Vamos ter uma aula só de exames, que é uma parte importantíssima, cai muito em prova para enfermeiros e para técnico também. Número de recém-nascidos, pré-termo ou pós-termo, ou seja, pré-termo é aquele que nasce antes de 37 semanas e pós-termo aquele que nasce com 42 semanas acima. Vamos ver ainda o número de recém-nascidos de baixo peso ou de macrossômico, ou seja, acima de 4 quilos. E baixo peso quando tem menos de 2,5 kg. Número de recém-nascidos prematuros ou pequenos para idade gestacional, ou seja, PIGs, ou é prematuro ou PIG, pequeno para idade gestacional. Mortes neonatais precoces, aqueles bebês que nasceram e foram a óbito antes de 7 dias de vida. Então, é caracterizado por morte neonatal precoce. Ainda como antecedentes obstétricos, nós vamos perguntar sobre mortes neonatais tardias, que aí é entre 7 a 28 dias de vida. Passou de 28 dias de vida, já não é mais morte neonatal.
Natimortos, aqueles bebês que têm uma morte fetal dentro do útero, e idade gestacional em que ocorreu. Nós vamos perguntar com quantos meses ou semanas. Geralmente a gestante não consegue calcular bem em semanas, desde que esteja fazendo o pré-natal certinho. Então o ideal é perguntar em meses. Se ela souber responder em semanas, melhor ainda. Recém-nascidos com icterícia, transfusão, hipoglicemia, exsanguíneo transfusões. Então são alguns agravos que podem acontecer durante a vida recém-nascida e nós precisamos saber quantos desses bebês que já nasceram eles sofreram esse tipo de procedimento ou agravo. Intercorrências ou complicações em gestações anteriores, também já falei anteriormente. Complicações no puerpério, ou seja, se teve hemorragia, que é muito comum, e é uma das principais causas de morte no puerpério. Para quem não lembra, o puerpério é o período pós-parto. Histórias de aleitamentos anteriores, como é que ela amamentava, a duração dessa amamentação nas suas últimas gestações. Com relação à gestação atual, nós vamos perguntar, para a gente finalizar, data do primeiro dia, mês e ano da última menstruação, ou seja, a DUM. A DUM é importantíssima para que nós podemos calcular a idade gestacional e a data provável do parto. Vamos ter uma aula só sobre cálculo de data da DPP, data provável do parto. Peso prévio e altura da gestante, sinais e sintomas na gestação em curso, ela precisa relatar tudo o que sentiu. Hábitos alimentares, precisamos orientar sobre hábitos alimentares, sobre medicamentos que ela pode utilizar, lembrando que existe uma gama de medicamentos que a gestante não pode utilizar, porque esses medicamentos, esses fármacos ultrapassam a barreira placentária e podem chegar no feto. Internação durante a gestação atual, então qual foi o motivo, quanto tempo de internação, se houve internação ou não. Hábitos como fumo, uso de álcool e drogas. Se ela disser que fuma, precisamos saber quantos cigarros por dia, álcool, qual a frequência, se usa drogas também, qual a frequência. Vocês estão vendo que são perguntas que são bem invasivas algumas e é por isso que durante a consulta pré-natal é preciso criar um vínculo muito importante com a gestante para que ela possa se sentir segura e responder todas essas perguntas com sinceridade. Ocupação habitual, ou seja, o seu emprego em que ela trabalha, e fazer um link entre esse emprego, essa ocupação, com possíveis riscos, como por exemplo, risco de esforço físico intenso, exposição a agentes químicos, agentes físicos potencialmente nocivos e estresse. Ou seja, aqueles riscos que a gente estuda lá em saúde do trabalhador. Risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, todos eles precisam ser avaliados. E nós temos ainda aceitação ou não da gravidez pela mulher, pelo parceiro ou pela família. É muito comum em adolescentes terem uma variação psicológica muito maior. As gestantes durante a gravidez, elas têm um desequilíbrio, podem acontecer algum desequilíbrio psíquico com esse termo e ela não aceitar a gestação. Identificar gestantes com fraca rede de suporte social, ou seja, gestantes que têm alguma vulnerabilidade social, elas precisam ser identificadas e aí a gente acionar os outros órgãos da rede, como o serviço social, por exemplo. Cálculo da idade gestacional e data provável do parto, como eu falei para vocês, vamos ter uma aula específica falando sobre a regra de Nagel. Vamos aprender a calcular a data provável do parto. E foi isso, nossa aula de hoje, aula com mais listas de uma entrevista, um roteiro de entrevista. É mais ou menos isso, você não é obrigado a decorar para fazer sua consulta pré-natal, porque nas fichas já vem todos esses itens.
Porém, para questões de provas de concurso, para questões de provas de processos seletivos, aí sim você precisa pelo menos ter uma noção do que é perguntado durante a entrevista da anamnese e da história clínica da gestante. Muito bem, aproveitem essa aula, estudem bastante e até a próxima.